Paulo Henrique na direita e o meio-campo do Juventude, com o Jadson, o Tauan, o Wagner que saiu e o Guilherme Castilho. Eu acho que esses 5 jogadores fizeram com que o Juventude hoje jogasse. Foi melhor que o Corinthians. Né? No merecimento, empatou. Tem jogadores do Corinthians de qualidade que fez, né? O Roger que fez um gol de falta. Mas eu acho que por merecimento o Juventude merecia ganhar o jogo, porque foi melhor no jogo. Pois é, tá ali, ó. O Juventude faz bom jogo, mas o Roger Guedes evita a derrota do Timão em Itaquera e mais uma vez ele brilha na estreia. Eu ia até falar nessa questão do mérito mesmo, né? Porque o Juventude ele vem mostrando um crescimento, ele vem mostrando que ele tem realmente uma imponência quando precisa e deu trabalho para o Corinthians. Inclusive o Corinthians virou só uma partida nessa temporada. Isso aqui é o espião estatístico, muito legal esse dado, né? Porque foi, quer dizer, legal pra gente aqui trazer, né? Pro torcedor não é legal. Foi há 6 meses isso. O Timão venceu a Ponte Preta por 2-1 na Neoquímica Arena. E aí ficou aquele questionamento, teríamos agora a segunda virada? Não teve. Não teve a segunda virada, porque justamente o Juventude conseguiu fazer muito bem o seu trabalho, o seu propósito, Rafa. O Juventude, é legal o Roque falar dos 24 pontos de meta e os 23 conquistados, porque dentro do que foi esse primeiro turno, né, ainda não completado, mas enfim, para o Juventude sim, acho que a pontuação ficou aquém do desempenho. Você fala em mérito, não é entrar na questão de justiça, não é esse o caso, não é essa a palavra, mas o Juventude tem um trabalho muito organizado. E sustentando no segundo turno o que produziu até aqui, dificilmente vai ter uma queda em pontuação que signifique não permanecer na primeira divisão. E a gente sempre lembra o quanto é difícil para as 4 equipes que sobem sustentar o ritmo, sustentar a permanência numa Série A. O degrau, o salto é absurdo. O normal, e há até levantamento sobre isso, é que 3 das 4, 75%, retornem à Série B depois de uma temporada. É bater e voltar. Então a permanência é muito satisfatória. E o Juventude joga para isso nesse primeiro turno. Fala, Mansur. Não, só para dar uma estatística para completar o que ele está falando. Desde 2003, quando o Brasil começou a ter o campeonato em pontos corridos, praticamente 68%, 69%, praticamente 70% dos times foram rebaixados, os times que subiram foram rebaixados em até 3 temporadas. Isso mostra o quanto é difícil a permanência e isso vai se agravando, essa dificuldade, conforme a distância entre os maiores e os menores orçamentos vai se tornando maior no futebol brasileiro. Deixa eu passar também aqui para os meninos, para a gente continuar batendo essa bola, porque o Juventude a gente falou muito, né, dessa questão do mérito, o próprio Roque exaltou isso, mas pensando no Corinthians, tá, que teve agora o Roger Guedes, está no início do trabalho ainda, mas o que falta para esse Corinthians? O que faltou hoje para esse Corinthians? Foi mais fragilidade defensiva ou realmente faltou mais propor? É um time em construção, né, Roque? Até com a bola rolando, nós falávamos do William que estava assistindo o jogo, eu te perguntei, vai entrar no lugar de quem nesse time? A galera aqui reclamou muito, dizendo que o Jô deveria sair, o Roger Guedes jogar como um falso 9, já que o Gustavo Silva vem evoluindo, tem sido um jogador importante antes dessas contratações. Você falou a respeito da saída do Gustavo Silva, enfim, o que falta para esse Corinthians? Entrosamento também, né? Os caras estão chegando agora. Eu acho que é isso, né? Não tenho certeza. Não dá compra na farmácia não, né? Não tem como. O Roger Guedes chegou agora, o Renato Augusto há poucas semanas. Primeira vez titular. O Juliano há poucas semanas, né? O William está chegando agora. Então, assim, o Corinthians melhorou. Se você olhar o Corinthians do início da temporada, melhorou. E o Silvinho foi bem claro nisso quando ele chegou também, né? Vamos arrumar o time primeiro atrás, para não tomar gol, e depois fazer o gol. Então agora com esses jogadores também, eu acho que o principal ponto de melhora do Corinthians, a gente viu alguns lances no primeiro tempo, o Renato Augusto, o Juliano, o Roger Guedes, a gente sabe da qualidade desses jogadores e que o Corinthians vai melhorar. Então tem que dar um tempo para que realmente eles consigam jogar, né? Para que o Corinthians, como um coletivo, consiga melhorar. Eu acho que tem aí um bom tempo ainda de trabalho para que o Corinthians melhore e tem que melhorar, para mim, na fase ofensiva. Porque defensivamente vem tomando poucos gols, a gente vê mesmo esses jogadores chegando que já tem uma ideia ali do modelo de jogo, principalmente nessa fase defensiva, aí é melhorar com a qualidade deles para a fase ofensiva. Você falou da evolução na fase defensiva, mas teve um gol ali que a bola, aliás, a segunda chance que teve o time
ou a terceira chance que teve a equipe do Juventude, entre os dois zagueiros, o Gil e o João Vitor. No primeiro que aconteceu o gol, o Fagner que subiu com o Bueno. A fase defensiva, de modo geral, é quando você você não está com a bola e como o time coletivamente marca. Claro que aí você tem depois que ajustar intersetorial, que são entre os setores, você tem que ajustar o setor, né, que são os setores, e depois você tem a questão individual. Eu acho que coletivamente o Corinthians tá bem. Claro que vai ter uma ou outra... Vai tomar gol também. Vai ter um ou outro erro, e aí você corrige. Nesse erro foi um erro individual para mim, porque o Fagner ele demora para atacar a bola, né? Então foi um erro individual, não um erro coletivo. Então, coletivamente, eu acho que o Corinthians defensivamente melhorou, está bem. Então, por isso que eu acho que coletivamente ele tem que melhorar ofensivamente, porque ofensivamente também ele tem jogadores de qualidade individualmente, né? Então, para mim, é esse o ponto principal aí de desenvolvimento do Corinthians para o restante do Campeonato Brasileiro. O Plácido Bessi trouxe uma informação, eu não vou lembrar agora, mas o último gol do Corinthians de falta foi lá no Campeonato Paulista, né? Ou seja, há muito tempo que o Corinthians não fazia um gol de falta, mais uma qualidade que esse time vai ter agora. O Renato Augusto bate falta, o Guedes bate falta, o Juliano bate falta. E a Renata, ela falou bem durante o jogo, né? Ela falou, é importante ter jogadores de qualidade que num momento como esse, que o Corinthians até os 31 minutos, e do jogo, na maneira geral do jogo, não conseguiu criar, você tem um jogador de qualidade que numa bola parada consegue evitar uma derrota, né? Então a Renata falou muito bem durante a partida e é verdade. O Roger Guedes conseguiu ali, você tem o Roger Guedes, tem o Renato Augusto, tem o Juliano, são jogadores de qualidade que num momento desse, como foi hoje, conseguiram que o Corinthians não perdesse, principalmente o Roger Guedes com a batida de falta, uma bola parada. Muito bem, Karine, para Corinthians e Juventude acabando o primeiro turno. Agora eu vou passar também aqui a bola para os meninos, para a gente continuar o papo. O William foi lá na Neoquímica Arena assistir, ele ainda também está em busca do melhor condicionamento, está recém no início do trabalho dele. Como disse o Roque, é necessário tempo, né? Porque os nomes, os jogadores, enfim, talento tem. Agora, para também melhorar essa temporada ainda mais do Corinthians, que vem fazendo uma boa temporada. Não dá para dizer que está ruim. Tudo bem que o torcedor sempre quer mais, né? Quer ver o Corinthians mais ainda na parte de cima da tabela. Mas também é necessário tempo. O crescimento em pontuação e consequentemente, na posição na tabela, vem antes do agrupamento de todos esses caras que chegaram, né? Se a gente falar de Renato Augusto, Juliano, Exato. Roger Guedes hoje e ali na frente o William, ainda vai demorar para que isso funcione como se espera. Você acha que é um plano mais para a próxima temporada? Eu acho que não há tempo para dar uma resposta só em 2022, entendeu? A cobrança vai ser para agora. Mas acho que é difícil fazer esse encaixe, principalmente por algo que o Roque trouxe, que é a ideia de que o Corinthians defensivamente está mais ajustado do que em outros momentos na temporada. Isso é indiscutível. Mas qual Corinthians? É o Corinthians anterior às chegadas. O Corinthians das chegadas vai passar por Juliano e Renato Augusto jogando juntos por dentro. E são jogadores que, pelo menos nesse momento, ainda parecem mais, são ótimos. Individualmente, muito acima da média. Mas parecem mais pesados do que devem estar para cumprirem as suas funções. Mesma questão no lado do campo para o Roger Guedes. Se ele realmente pode virar uma opção ao Jô jogando centralizado para que o Gustavo permaneça na equipe. Ainda tem encaixes a se resolver. Mas acho que a tendência é, no primeiro momento, um desacerto para chegar a um acerto. A grande vantagem é ter individualidade para resolver em momentos de baixa. E outra pergunta, será que com esses reforços o Luan volta a jogar, não? Que ponto de interrogação gigante você jogou aqui na mesa, hein, Odinei? Que ele não seria mais o protagonista, né, Roque? É mais um ali, né? Não, mas já não vem sendo, né, Odinei? Eu acho que pode ajudá-lo com a qualidade do lado, né? Quando você tem um grupo que tem qualidade, jogadores do lado que tem qualidade, isso ajuda a um jogador que também tem qualidade melhorar. Eu do seu lado jogo fácil, Roque. Carregar nas costas assim é duro. Tem que ter um mínimo de qualidade, pelo menos. Não dá. Então não sirvo. Mas aqui eu tô jogando fácil do seu lado. Com a sua qualidade eu tô tranquilo. Timaço, né? Aí fica fácil com esse timaço.
Vou rolar a bola ali pro Mansur, que está ali já ansioso para falar. Fala, Mansur. Não, sobre essa questão que vocês estavam discutindo do tempo, talvez o Corinthians tenha vivido... Não dá para dizer que isso vai ser uma rotina, porque o futebol muitas vezes nos surpreende. É lógico, como o Rafa falou, que os resultados melhoraram antes mesmo do encaixe. Quem estava jogando era o Juliano, o Renato Augusto jogando poucos minutos, e hoje você teve a entrada dele do Roger Guedes. E talvez o Corinthians tenha vivido hoje o primeiro grande contraste entre a urgência do clube e as circunstâncias naturais desse tipo de projeto, ou seja, de uma reconstrução de time com o campeonato andando. Porque, por um lado, não é só a cobrança, como o Rafa falou, em cima dos resultados pelo nível das contratações. É uma necessidade do clube de que o resultado apareça logo para potencializar as receitas variáveis do campeonato, que são proporcionais à classificação, que é para mobilizar o programa de sócio-torcedor, mesmo com o estádio ainda vazio, que é para disparar gatilho de patrocinador, que é para tentar gerar receita para essa conta fechar. Porque não é uma conta fácil de fechar, né? Então, só que, por outro lado, pode acontecer, são jogadores de qualidade que podem ter um encaixe imediato e fazer o time funcionar, ou que podem salvar jogos com qualidade técnica, como foi o gol de falta do Roger Guedes, mas não seria nada de outro mundo se o encaixe definitivo, perfeito, ou a melhor versão desse time aparecesse na próxima temporada. Você não estaria fora de nenhum roteiro do futebol. E isso vai gerar uma série de questões. A questão sem a bola, para mim, hoje ficou clara e incidiu, inclusive, no que foi o Corinthians com a bola. O Corinthians já não era um time de pressionar tão na frente, mas com essa formação de meio campo, ele mesmo marcando um pouco mais baixo, ele era um time pouco agressivo com a bola, diante de um adversário que ficava confortável tendo a posse. Então o Corinthians tinha pouca continuidade de posse, né? Poucos momentos de continuidade controlando a bola um pouco, para que a qualidade técnica dos jogadores aflorasse mais. Ele tinha dificuldade também para sair jogando de trás, dependeu muito da bola longa para o jogo, isso tirou um pouco os meias do jogo. Ou seja, uma série de ajustes que naturalmente vão demandar tempo. Corinthians que está em sexto na tabela, com 28 pontos, e eu estava dando uma olhada também na agenda, né? O que vem pela frente. Vem Atlético Goianiense agora, dia 12 de